Olá! Ao iniciarmos o estudo da dinâmica, necessário se faz dedicar algumas palavras à obra monumental de Isaac Newton. Essa obra é hoje conhecida como Os Principia. Na realidade, o título original é este que nós estamos vendo aqui. Exatamente. Essa obra foi escrita em latim, porque o latim era a língua das pessoas cultas. Na realidade, era a língua da academia. Nesse livro, na verdade, estamos falando de uma obra de 3 livros, Newton introduz as leis que regem os movimentos. São 3 leis, mas, na realidade, uma das coisas que mais despertou atenção naquela obra, de leitura difícil, diga-se de passagem, é que Newton estabeleceu a lei da gravitação universal. A combinação das 3 leis de Newton, mais a lei da gravitação universal, fez com que nós pudéssemos entender as leis de Kepler, leis tidas até então como leis empíricas, a partir das leis da mecânica e da lei da gravitação universal. Essa foi uma das grandes realizações de Newton e certamente, por conta dessa obra, ele é considerado um dos maiores gênios da história da humanidade, porquanto entendeu finalmente o movimento, o que é o movimento, o que provoca o movimento e as leis. E mais do que isso, a lei da gravitação universal, uma lei válida até hoje. É importante entender alguns aspectos a respeito da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana é também conhecida como a mecânica do ponto, ou melhor, a mecânica do ponto material. Isso mesmo. Ele escreveu essas leis pensando numa espécie de idealização, onde você considera o movimento dos corpos de tal forma a que você possa desprezar o tamanho deles, considerando, portanto, cada corpo como sendo um ponto material. É claro que depois de Newton, especialmente Euler, nós podemos ampliar a mecânica ou o estudo do movimento para corpos menos idealizados, por exemplo, para os corpos rígidos. De forma que, num primeiro momento, a mecânica foi pensada para pontos materiais. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, depois de 1905, com os trabalhos de Einstein da teoria da relatividade, nós temos uma nova mecânica, a mecânica relativística. Isso indica que a gente deve parar de estudar a mecânica newtoniana? Não, de forma alguma. A mecânica newtoniana ainda é válida, perfeitamente válida. É claro que ela tem algumas limitações. Por exemplo, ela descreve muito bem o movimento de objetos cuja velocidade é muito menor do que a velocidade da luz. Esse é um aspecto importante a ser entendido a respeito das leis de Newton. De forma que ninguém perde tempo aprendendo a respeito de uma teoria que foi formulada no ano de 1687. E ainda hoje, essas leis são válidas. É isso que consideramos ser extremamente importante que se entenda. Acontece que nós estamos falando apenas de uma questão de limitação da mecânica newtoniana. Newton introduziu vários conceitos, né? Um deles, por exemplo, diz respeito ao conceito de força. Nas suas palavras, está aqui o que ele afirma sobre esse conceito. Na realidade, o que ele está fazendo é associando força à mudança do estado de movimento de uma partícula.
Finalmente, nós gostaríamos de chamar a atenção para o que consideramos ser o aspecto mais relevante em se tratando da mecânica newtoniana. Isso é uma coisa que muita gente ainda não entendeu direito. O objetivo último da mecânica é o de determinar a posição de uma partícula, ou mais precisamente, de determinar o vetor posição como função do tempo a partir do conhecimento da força ou das forças que agem sobre o móvel. Ou seja, o problema da mecânica é, dada a força ou dado um conjunto de forças ou o resultante de um conjunto de forças, determinar o vetor posição como função do tempo. Ou seja, o objetivo último da mecânica é o de determinar x, a coordenada x, como função do tempo, y como função do tempo e, finalmente, z como função do tempo, uma vez conhecidas as forças que agem sobre o móvel.